Interessa, mas é aqui que a gente vai lembrar do acontecimento, né? Então, qual foi o acontecimento? Jesus foi preso, foi levado para a casa de Caifás. E quando Jesus é levado para a casa de Caifás, o que acontece? O que acontece? Qual foi o acontecimento, gente? Deixa só eles passarem aqui. Qual foi o acontecimento? Alguém lembra? Foi julgado, né? É isso? Não, antes de ele ser julgado até. O que foi? O que fizeram com ele? Colocar uma coroa de espinho, cuspiram, Escarneceram. Zombaram dele. E aí bateram no seu rosto. E os servos que andavam, que fosse aqui, digamos, que eles começaram a procurar os seguidores de Jesus, não é verdade? E aí quem estava aqui como seguidor de Jesus? Pedro. Eu acho bonito vocês olharem aquela estátua de bronze ali, ó. Era Pedro sendo arguido por uma serva do sacerdote. E ele olha assim e fala, não fui eu não segui ele não. E aí o galo canta, tem umas histórias de galo aí. Esse galo que cantou 3 vezes? Dizem que foi galo que cantou, né? Mas o galo aí talvez fosse relacionado com outra coisa. Na casa de Caifás não tinha galo. Mas tudo bem. Aí a gente fala, digamos que foi o galo que cantou. O galo cantou de acordo com o que Jesus já tinha falado, não é verdade? Então, em alguns evangelhos, algumas passagens que a gente lê, fala que, não, em duas fala que Jesus não mostra o olhar de Jesus com Pedro, né? Só em uma é que mostra, que fala que aí Jesus olha para Pedro, né? O Pedro olha para Jesus, né? Para Jesus, os olhos de Jesus se tornam como chama de fogo. É. Isso é muito forte, né? Pode continuar. Não, é sua parte. Eu só devo a introdução. É interessante quando a gente fala sobre isso, porque olhando para Jesus, o que Jesus estava ali fazendo naquele momento, Pedro ele olha para Jesus nesse texto que relata nos evangelhos, onde que Jesus olha e os olhos de Jesus se tornam como chama de fogo e Pedro se retira chorando. E eu acredito que naquele momento houve um arrependimento na vida dele por ter negado Jesus. E isso é interessante porque hoje nós estamos aqui nesse lugar e é algo assim que a gente está caminhando pelas páginas da Bíblia e pensar no que Jesus sofreu por minha causa, por sua causa, né? Por nossa causa, o sofrimento de Jesus. Estava se falando agora há pouco sobre quando ele chega na casa de Caifás, ele foi zombado, bateram em seu rosto, cuspiram em sua face. Há pouco nós vimos lá que agora cospem nos padres, né? É uma atitude terrível. Fazer isso, né? sim. Segundo a tradição agora o que é o cuspe. Né? Cuspir é algo vergonhoso. Né? Desprezo. Foi desprezado. Cuspe no rosto de Jesus. Eles desprezaram Jesus. Quantos hoje desprezam Jesus? Quantos estão desprezando o Senhor? E quando nós pensamos nisso, eu tenho pensando aqui na própria terra dele, né? Na própria terra dele. Desprezam. E muitas vezes, eu vou dizer algo aqui que é algo que eu sinto muitas vezes, e eu tenho ministrado isso, muitas vezes dentro de nossas igrejas, dentro das igrejas, muita gente tem desprezado o Senhor, talvez não por boca, mas por atitudes. Porque Pedro disse que não ia trair Jesus. Ou ele disse? Jamais. Não, jamais, Senhor, eu vou trair o Senhor. Jamais, jamais, jamais. Eu vou até a morte. Eu vou morrer, vou morrer contigo. Mas na hora da situação, na hora que apertou mesmo, né, ele saiu fora e negou a Cristo 3 vezes. Né? Vendo o desprezo, vendo Cristo sendo desprezado, vendo Cristo ser ali, bater no seu rosto, zombado, e ele negando, dizendo, não, eu nem conheço, nem sei quem é.
Quanto? Tu anda como eles, tu parece com eles, Tu é igual. tu fala como eles. Você é igual a eles. Você é um deles. Não, não sou não. Então eu fico pensando hoje, quantos dentro das igrejas, as nossas próprias igrejas, têm negado a Cristo pelas suas atitudes. Falam que amam a Deus, é como a gente fala sobre os fariseus, que falavam coisas belas e bonitas, jejuavam, devolvem o dízimo, fazem tantas coisas, né? Eu sou melhor e tal, mas o coração está distante do Senhor. E eu fico pensando algo hoje aqui, olhando essa situação toda, isso que nós passamos agora no calabouço, apesar de nós sabemos que, na minha opinião, não foi ali, eu, analisando historicamente, não vejo que é ali, mas nós passamos ali, a gente pôde ver uma situação também triste, dolorosa, daqueles que passaram por ali, né? Talvez Jesus não passou, mas muitos que creram nele passou, né? Passaram por ali. E aí eu fico perguntando, será que nós estamos dispostos a viver para Cristo de verdade, a ponto de talvez passar por uma situação dessa? Nós não sabemos o amanhã, né? Não sabemos o nosso dia de amanhã. Até que ponto nós estamos dispostos a servir a Cristo? Até que ponto nós estamos dispostos a ir com Ele? Como Pedro falou, eu vou até a morte. Até que ponto nós estamos dispostos? Nós falamos hoje de Pedro, mas nós, será que até que ponto eu, Léo, você, os pastores, líderes, homens, mulheres que estão aqui, até que ponto nós estamos dispostos a caminhar com Jesus? Porque andar com Jesus na hora nas coisas boas, né? Na prosperidade. Na prosperidade, na bênção, é tudo legal, é ou não é? Mas quando vem o problema, quando vem a perseguição, quando vem o desprezo, quando vem a situação difícil, Quando vem a ameaça de morte. quando vem a ameaça de morte. Eu tenho só um dedinho, vou me meter na história Pode de falar, vocês. Assim. pode falar. E ainda ontem eu falava no almoço, o pessoal que estava junto, nós como igreja do Senhor Jesus, nós fomos chamados exatamente para fazer a diferença. Hoje nós não conhecemos Jesus somente, hoje nós estamos aprendendo a conhecer um pouco mais da história de Jesus. Glória a Deus. Mas quantas pessoas hoje que só conhecem só a história e não conhecem o Jesus que nós conhecemos? Mas tem uma palavra na Bíblia e que nós, líderes, pastores, evangelistas, seja a função que você ocupe dentro da sua igreja, ninguém pode ficar omisso dessa palavra. Em anunciar que além dele estar voltando, 50% só vai ser salvo. Só 50%. E está na Bíblia. A Bíblia diz que eram 10 virgens, 5 subiram, 5 ficaram. Tem 2 no campo, um vai ir, o outro vai ficar. Então aí a gente já tira uma ideia que é 50%. O que nós temos que fazer nós? Além de induzir outras pessoas a passar para o lado dos 50%, nós também permanecer, né, depois de conhecer essa história maravilhosa que nós conhecíamos só através da leitura. Mas hoje nós estamos tendo o privilégio, né, de viver essa realidade hoje, né? Então, mais do que nunca, nós temos que alertar os povos, todas as línguas, todas as nações, que Jesus ele está voltando, que isso tudo que nós estamos vivendo aqui é verdade e que nós temos que nos esforçarmos para ficar dentro dos 50% que vai subir. O que veio à minha memória agora, agora, nós somos no monte lá na divisa com a Síria. Monte Bental. Monte Bental. Bental. Quando nós olhamos para a Síria e oramos pela Síria. E a Madel tinha falado conosco antes que muitos cristãos que estão lá morrendo. Nós vimos pela internet, teve vídeos pela internet, lançaram mundialmente, eles degolando, matando, fuzilando à beira da praia os cristãos. E eu fiz uma pergunta para mim quando eu vi aquele vídeo. Será que eu estou disposto para isso? Será que eu estou disposto a fazer isso? Eu creio que nós ainda não estamos prontos para isso. Nós precisamos estar dispostos a isso. Eu creio que nós ainda não estamos prontos para isso. Porque pregar o evangelho no nosso país, por exemplo, no Brasil, É fácil. Muito fácil. É fácil pregar o evangelho no Brasil. Falar de Jesus no Brasil é uma bênção.
Apesar de a gente saber também que é um país extremamente católico ali, e tem as suas idolatrias e tal, mas é extremamente... cristão, né? É cristão, é fácil você falar de Jesus. Você falou de Jesus, a porta, né, se abre. Ela se abre. Agora, pensa nesses países agora aqui ao redor. E eles foram até o fim. Foram Não até o fim. negaram. Não negaram. Severaram. E eles não viram os milagres que Pedro viu. Eles não viram os milagres que Pedro viu. Eles não viram Jesus ressuscitar ninguém. Eles não viram. Jesus ressuscitar, em carne e osso, em espírito. E aqui, isso foi confirmação mesmo, porque é isso que Deus põe. Glória a Deus, glória a Deus. Uma coisa que me chama a atenção, Aleluia. que Pedro, ele negou Jesus, mas ele chorou amargamente e se arrependeu. Houve um arrependimento. E quando Marcos fala, no capítulo 16, que quando o anjo ressuscitou, a primeira coisa que o anjo disse, ide e dizei a Pedro. Ele não chamava. Porque Pedro estava arrependido, achando que não teria mais chance. Mas Jesus, Pedro, vem, eu te ouvi, eu te perdoei. Vai ser Uma coisa que o nosso presidente falou na convenção, né? Nós falamos muito de perdão, viu, essa medida? De perdão, de perdoar. Mas a igreja de Jesus, hoje, infelizmente, ainda não está preparada para o perdão, e sim para a acusação. Nem para perseguição. Gente, ser perseguido aqui é muito diferente. É assim. Você A gente passa vê o que isso, né? acontece, eu não passo nada aqui, os egípcios que morrem, as igrejas são são explodidas, explosões. Os sírios com as cabeças degoladas. Gente, a gente não passa por nada, que cristianismo que a gente vê, cristianismo de prosperidade, que a gente só quer ser próspero, só quer comprar coisa. É isso aí. Mas a maioria dos pregadores ensinam a igreja só nisso. Com a salvação, como vocês falaram, quem falou, o senhor falou. A gente tem que ver, por isso que o meu coração é voltado para isso aqui, porque daqui saiu a salvação, e daqui Jesus vai voltar, e a gente tem que estar com os olhos voltados porque acontece aqui. Aqui existe perseguição, aqui os cristãos estão morrendo, perseguidos, estão morrendo por causa de Jesus, porque eles podiam virar muçulmano, mas eles foram até o fim. Estão indo até o fim. Foram com Pedro. Eles foram até o fim, eles perderam a cabeça. Pedro podia ser crucificado ali do lado de Jesus. Ele preferiu o quê? Fugir. Ele não foi até o fim. E uma das traduções, quando fala assim, ser-me-eis minhas testemunhas, uma das traduções fala que testemunhas é mártires. Mártires. Testemunha é mártir. Testemunhas, uma das traduções hebraica, grego, Verdade, uma das traduções do grego, mártires. Então quando Pedro fala assim, ser-me-eis minhas testemunhas, Jerusalém, né? Vocês vão ser minha testemunha lá. Quando ele prega lá, ele é cheio do Espírito Santo. Eles recebem o Espírito Santo. Né? Estão lá, Deus operando maravilhas lá. E ele fala, vocês vão anunciar o Evangelho, vão ser testemunhar daquilo que Jesus fez, vão pregar, vão anunciar. Testemunha. Tradução, uma das traduções, mártir. Vocês vão ser mártires. E eu quero fazer uma pergunta aqui para nós hoje. Será que nós estamos preparados para ser um mártir? O que é um mártir? O que é um mártir? Sofredor. Não, aquele que morre por uma causa. Aquele que morre por uma causa. Ele morre por uma causa. Ele não importa o que se aconteça, ele morre por aquela causa. Ele morre pregando aquela causa. Ele morre falando, eu sou de Jesus. Pode me matar, mas eu vou falar que Jesus é o meu Senhor. Amém. É forte. Que essa é a palavra que a gente deixa aqui nesse lugar. Se foi aqui, se não foi, o que importa. Importa que a gente tem que levar, a gente tem que ir até o final. A gente tem que ir até o final. Só lembrar de um detalhe bíblico aqui. Você tem falado, né? Suposto. Mas foi em algum lugar por aqui. Sim. Porque a Bíblia, lá é um muro, né? Mas não era o muro. Ah, não é o muro Isso é o original. muro da época dos turcos otomanos, do século XVI. Não, porque a Bíblia diz que Jesus sofreu fora dos muros. E os muros eram completamente diferentes. Eu mostrei hoje para vocês um pouco, e eu mostrei a linha que passava na maquete ali, mas também não mostra. Eu nem sei mais onde é que era. Tem em Jerusalém um museu, então eu vou fazer propaganda desse museu para vocês. O Museu de Israel. Ele fica lá perto da esplanada, onde tem o ministério, o
parlamento, fica em frente ao parlamento de Israel. E esse museu, ele abre de 10, quinta-feira que vocês vão embora, acho que quinta-feira ele abre de 10 às 2, eu posso dar o horário para vocês. E assim, vocês vão ter livre quinta-feira. Então, se vocês tiverem interesse, esse museu tem uma maquete de Jerusalém da época de Jesus. É um museu fantástico, fantástico. É o museu que eu mais gosto aqui, porque ele te dá uma visão, realmente era o que eu estava tentando levar para vocês ali onde a gente estava, mas só que a maquete é gigantesca. Então você tem a visão, você consegue identificar e ver onde que era cada lugar e quais eram os muros da cidade. Quando vocês forem também lá no Jardim do Túmulo, João Batista também tem um pouco de mapa que ele vai mostrar para vocês. Vocês vão conseguir entender, mas na maquete, sem dúvida, vocês conseguem entender muito mais. Mas enfim, então, o que eu falei para vocês, aqui o que me emociona em Jerusalém, porque em Jerusalém a gente tem o que mostrar e tem o que confirmar. Casa de Caifás, o que importa? O importa é ali, era o templo, a casa de Deus, era ali. Onde a gente foi hoje, onde a gente foi nas escadarias, que eu falei, vamos subir cantando aqui. Ali eram as escadarias. Real. Aquilo era real. Vocês viram que tinha umas escadarias falhas ali, que eu falei, cuidado, vocês não caíram. Aquilo era da época de Jesus. Aquela rua ali do lado era da época de Jesus. Então a gente tem realmente coisas que a gente fala, isso aqui não é... Fatos não argumentos. Não, isso aqui é ali, ó, tá ali, para todo mundo ver. Então, isso é para confirmar, ninguém vai lá para adorar as escadas, os judeus já fazem isso nos muros, né? No muro, a gente não vai lá para adorar nada, mas a gente vai para ver que realmente foi aqui. Aí sim, foi aqui. Tá bom? Então vamos Mas subir o que importa agora. é que dessa história a gente conhece bem Jesus. Glória a Deus. Achamos que Conhece um pouco, como o senhor Achamos que falou, né? conhecemos. Conhece um pouco do passado, né? Da onde ele veio, né? De que povo ele veio, de que povo ele estava inserido. E eu quero louvar a Deus aqui pela vida da Amadel, pelo carinho que ela tem aqui, pelo povo daqui, pelo povo em redor, né, das outras nações. A gente vê ela chorar é forte. É o Espírito. É forte. Você sabia que o nosso motorista é muçulmano? Ele é muçulmano, não é só Ismael. É, muçulmano. Claro, pode ter Ismael crente. Não, muçulmano. Ele é muçulmano. Dificilmente tem um judeu Ismael. Ismael, né? Não, mas é judeu de religião, né? Não, judeu Ismael. Não existe Ismael. Ismael é o filho da De Agar, filho da escrava. Não. da escrava. Nós não somos filhos da escrava, somos filhos da... Sempre para trás e vai para frente o meio. Vou fazer uma fotinha de vocês.